Tem uma sensação que não cabe em palavras. Você acorda de madrugada sem motivo aparente, olha para o teto e sente um peso que não é cansaço. É algo mais antigo, como se uma parte sua estivesse tentando te dizer algo que a outra parte ainda não está pronta para ouvir. Como se o chão que você pisou a vida inteira estivesse começando a ceder, não de forma violenta, mas lentamente, com uma precisão cirúrgica que só o tempo tem. Carl Jung passou décadas estudando exatamente esse momento. Não chamava de crise, não chamava de fraqueza, chamava de chamado, e dizia que a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo dele, ocupando a agenda, trocando de relacionamento, mudando de cidade, comprando coisas que não precisam, só para não ter que parar e ouvir o que a própria alma está tentando dizer. Mas há um ponto em que a fuga termina. Há um momento em que o peso se torna maior do que o medo. E é exatamente aí que começa o que Jung descreveu como o processo mais doloroso e mais libertador que um ser humano pode atravessar. A mudança de nível. Não de emprego, não de endereço, de ser. E essa mudança não começa com o que você conquista. Começa com o que sua alma decide eliminar. Antes de continuar, quero dizer algo breve. Muitas pessoas que acompanham este canal estão atravessando processos internos profundos, mudanças silenciosas, crises que ninguém vê, fechamentos de ciclo que doem mais do que qualquer perda visível. Por isso, reuni alguns guias em PDF inspirados na psicologia profunda de Carl Jung, para quem quiser se aprofundar além do que um vídeo consegue alcançar. Os links estão sempre no comentário fixado e na descrição. Agora vamos continuar. Jung observou algo que contraria tudo que nos ensinam sobre crescimento. A cultura moderna diz que evoluir é acumular mais conhecimento, mais experiências, mais conquistas empilhadas sobre a versão anterior de si mesmo. Mas a psicologia profunda diz o oposto. Diz que o verdadeiro crescimento é um processo de subtração, de esvaziamento, de morte simbólica de tudo que não é genuinamente seu. Pense em uma árvore no outono. Ela não perde as folhas porque está doente. Perde porque está viva o suficiente para saber o que não precisa mais carregar durante o inverno que vem. E é exatamente isso que acontece com o ser humano quando a alma decide que chegou a hora de mudar de nível. Começa uma queda silenciosa, uma despedida de coisas que você nem sabia que precisava largar. A primeira coisa que sua alma elimina é a versão de você que existia para agradar. Não é simples como parece. Não é apenas aquele hábito de concordar em reuniões mesmo quando discorda, ou aquele sorriso que você coloca no rosto antes de entrar na casa da família. É algo muito mais enraizado. É uma identidade inteira, que foi construída tijolo por tijolo desde a infância, moldada pelo que os outros precisavam que você fosse. Jung chamava isso de persona, a máscara social que cada indivíduo usa para navegar o mundo externo. Em doses certas, ela é necessária. É a ponte entre o seu mundo interior e a realidade coletiva. O problema começa quando a máscara fica tempo demais no rosto, quando você dorme com ela, quando começa a acreditar que ela é seu rosto verdadeiro. E tem um sinal claro de quando isso aconteceu. Você não sabe mais o que quer, sabe o que deveria querer, sabe o que seria bem visto querer, sabe o que deixaria as pessoas ao seu redor orgulhosas ou tranquilas. Mas o que você, o ser que existe por baixo de todas essas expectativas, genuinamente deseja? Essa resposta ficou tão enterrada que parece não existir mais. Quando a alma decide mudar de nível, essa máscara começa a rachar, não de forma glamurosa, de forma desconfortável. Você começa a sentir uma repulsa por situações que antes tolerava com facilidade. Relacionamentos que pareciam confortáveis passam a parecer sufocantes. Compromissos que você assumiu por obrigação começam a pesar de um jeito físico, como se o corpo estivesse recusando o que a mente ainda tenta manter no lugar. Esse desconforto não é sinal de que algo está errado, é sinal de que algo está finalmente certo. É a alma avisando que a máscara não serve mais ao propósito que serviu, que chegou a hora de descobrir o que há por baixo dela. E o que há por baixo costuma assustar, porque por baixo da persona construída para agradar, existe um ser com raiva legítima, com desejos que a sociedade não aprova, com necessidades que nunca foram honradas. E encarar isso, sem fugir, sem minimizar, sem cobrir com uma camada nova de performance,
É o primeiro ato real de mudança de nível. A segunda coisa que sua alma elimina são as amizades que existiam apenas na superfície. Isso costuma ser o que mais dói, porque não tem um vilão, não tem traição, não tem momento claro de ruptura. Tem só uma distância que vai crescendo silenciosamente, como duas plantas que precisam de solos diferentes para florescer. Jung entendia que as relações humanas funcionam como espelhos. As pessoas ao nosso redor refletem aspectos de nós mesmos, tanto os que aceitamos quanto os que preferíamos não ver. E quando você começa a mudar em nível profundo, esses espelhos deixam de refletir quem você está se tornando. Refletem apenas quem você era. Tem um tipo específico de amizade que a alma elimina nesse processo, aquela baseada na identidade compartilhada do sofrimento. Dois amigos que se uniram pelo mesmo tipo de dor, pela mesma queixa contra o mundo, pelo mesmo padrão de autossabotagem que ambos reconheciam no outro sem nomear. Enquanto os dois estão no mesmo nível, essa conexão parece profunda, parece compreensão genuína, mas quando um dos dois começa a sair desse padrão, a dinâmica quebra. Porque o outro, inconscientemente, interpreta a mudança como uma crítica, como se a transformação do amigo estivesse dizendo: o jeito que a gente vivia não era suficiente. E aí vem a resistência, os comentários velados, a sensação de que você está se achando, a pressão sutil para voltar ao que era. Sua alma sabe distinguir quem vai crescer com você de quem só conseguia ficar perto da versão menor de você. E quando a eliminação começa, ela é precisa. Não é raiva, não é julgamento. É apenas uma separação natural, como a maré que recua e leva consigo o que não pertence à terra firme. O erro que muitas pessoas cometem é tentar forçar a manutenção dessas conexões por culpa, por medo de ficar sozinho, por gratidão ao passado compartilhado. E Jung avisava: quando você tenta segurar o que já deveria ir, não está sendo leal, está sendo covarde, está usando o outro como âncora para não ter que enfrentar a profundidade da própria transformação. Deixar ir não significa que o outro era ruim. Significa que sua alma entendeu que os dois estão indo em direções diferentes. E tentar forçar que duas plantas com raízes diferentes coexistam no mesmo vaso pequeno não salva nenhuma das duas. A terceira coisa que sua alma elimina é a narrativa de vítima que você usa para explicar sua vida. Atenção, isso não é julgamento. Muitas das coisas que aconteceram com você foram de fato injustas. Muita dor foi real, muita negligência foi real. Muita violência, física, emocional, silenciosa, foi real. O problema não está no reconhecimento do que aconteceu. O problema está quando a história do que aconteceu se torna a única história que você é capaz de contar sobre si mesmo. Jung tinha uma frase que poucos repetem: o inconsciente que não é tornando consciente dirige sua vida e você o chama de destino. Traduzindo, enquanto você não examina os padrões que estão operando por baixo da sua consciência, vai continuar reencenando os mesmos roteiros. E a narrativa de vítima é um desses roteiros. Ela tem uma função psicológica real. Protege o ego de ter que assumir responsabilidade por mudanças que assustam. Enquanto a culpa está sempre fora, você nunca precisa encarar o quanto participou dos ciclos que te prenderam. Quando a alma decide mudar de nível, ela começa a rejeitar essa proteção. Não de forma brutal. Não é sobre se culpar por coisas que não foram sua responsabilidade. É sobre começar a fazer uma pergunta diferente. Em vez de, por que isso continua me acontecendo? Começar a perguntar, o que em mim ainda está chamando isso? Essa pergunta é uma das mais corajosas que um ser humano pode fazer, porque ela desloca o foco do externo para o interno. E no interno é onde a transformação real acontece. Muitas pessoas chegam a esse ponto e recuam, porque assumir essa responsabilidade parece, no primeiro momento, como se estivessem invalidando a própria dor, como se estivessem dizendo que o que sofreram não importou. Mas não é isso. Você pode reconhecer que foi ferido e ainda assim decidir que não vai deixar que essa ferida seja a fundação da sua identidade pelo resto da vida. Esse é um dos movimentos mais silenciosos e mais poderosos do processo de mudança de nível. A alma elimina a narrativa, não porque ela foi mentira, mas porque ela já cumpriu sua função. Ela te protegeu quando você precisava. Agora, ela está te aprisionando.
E a alma sabe a diferença, mesmo quando a mente consciente ainda não consegue ver. Há um momento específico nesse processo que Jung descreveu com uma precisão perturbadora. É o momento em que você olha para a sua própria vida, não com raiva, não com tristeza, mas com uma espécie de clareza fria, e percebe que boa parte do que está vivendo foi construído sobre uma base de medos que nunca foram seus. Medos herdados. Medos que seus pais carregavam e transmitiram sem palavras, apenas pela forma como reagiam ao mundo. Medos coletivos que a sociedade gravou em você antes que você tivesse vocabulário para questionar. Medos que você internalizou tão profundamente que passou a chamá-los de personalidade, de jeito de ser, de sou assim mesmo. A quarta coisa que sua alma elimina são esses medos herdados que você confundia com sua própria natureza. Imagine um filho criado por pais que viveram em escassez real, não escassez fingida, escassez verdadeira, com privação genuína. Esse filho cresce e, mesmo quando conquista a estabilidade financeira, sente um aperto constante no peito quando gasta dinheiro. Um medo irracional de que tudo vai desaparecer. Uma dificuldade de desfrutar do que tem, porque a mente está sempre monitorando o horizonte para a próxima ameaça. Esse aperto não é dele, é um eco, é uma memória emocional transmitida antes mesmo que ele pudesse compreendê-la. E durante anos ele vai acreditar que isso é quem ele é. Uma pessoa ansiosa, controladora com dinheiro, incapaz de relaxar, quando na verdade é uma criança que aprendeu a sobreviver no sistema emocional dos seus pais. Jung chamava isso de constelações familiares inconscientes, padrões psíquicos que se transmitem de geração em geração, não por genes, mas por campo emocional, por observação, por absorção, por uma espécie de lealdade inconsciente ao sistema familiar que nos criou. Quando a alma decide mudar de nível, ela começa a separar o que é seu do que foi depositado em você por outros. E essa separação não é indolor, porque largar um medo herdado frequentemente parece uma traição. Parece como se você estivesse dizendo que seus pais estavam errados, que seus ancestrais foram tolos, que a tradição familiar que te moldou não valia nada. Mas não é isso. Você pode honrar de onde veio e, ainda assim, recusar carregar o peso que não pertence à sua geração. Pode respeitar a jornada dos que vieram antes sem repetir os padrões que os aprisionaram. Pode ser o primeiro de uma linhagem a quebrar um ciclo, não por arrogância, mas por amor. Pelo amor de não passar adiante o que já machucou o suficiente. Essa é uma das eliminações mais profundas que a alma faz. E quando acontece, tem uma sensação física, como soltar um peso que você carregava há tanto tempo que havia esquecido que ele estava lá. O ombro que sempre pareceu tenso sem motivo, a mandíbula que sempre ficava travada, o peito que sempre parecia comprimido. Quando um medo herdado é finalmente reconhecido e liberado, o corpo registra, sempre registra. E junto com esses medos, sua alma começa a eliminar a quinta coisa, as metas que nunca foram suas. Esse é um dos pontos mais difíceis, porque as metas falsas costumam ter uma aparência muito convincente de autenticidade. Você as escolheu, você as perseguiu, você suou por elas. Como poderiam não ser suas? Mas Jung fazia uma distinção importante entre o que o ego quer e o que a alma quer. O ego é construído socialmente. Ele absorve valores, hierarquias, definições de sucesso vindas do exterior, e então os disfarça de ambição pessoal, de sonho próprio, de propósito de vida. E aí você passa anos, às vezes décadas, correndo atrás de uma versão de sucesso que foi desenhada por outra pessoa, pelo pai que queria que você fosse médico, pela sociedade que equipara valor humano com produtividade, pelo parceiro que projetou em você uma versão ideal que nunca teve muito a ver com quem você é de verdade. A alma sabe quando está servindo a um propósito genuíno e quando está sendo instrumentalizada por um roteiro alheio. E quando decide que chegou a hora de mudar de nível, ela começa a sabotar, aparentemente sem motivo, tudo que não pertence ao caminho real. Procrastinação inexplicável em projetos que deveriam ser importantes. Exaustão desproporcional diante de tarefas que antes fluíam. Uma sensação crescente de vazio, mesmo quando tudo está dando certo. Não é preguiça. Não é depressão clínica.
É a alma recusando combustível a um motor que está indo na direção errada. E aqui fica o convite. Se você está sentindo esse esvaziamento agora, esse cansaço que não passa com sono, essa sensação de que algo fundamental está fora do lugar, não tente consertar com mais força de vontade. Tente com mais honestidade. Pergunte a si mesmo sem filtro e sem julgamento. Isso que estou perseguindo é realmente meu? Ou estou correndo atrás de uma aprovação que nunca vai chegar porque vem de um lugar que nunca vai me dar o suficiente? Essa pergunta, quando feita com coragem real, muda tudo. Não de forma imediata. A mudança de nível nunca é instantânea, mas ela planta uma semente de clareza que o tempo vai fazer crescer. E quando cresce, você vai olhar para trás e vai entender que o esvaziamento que sentiu não era fracasso. Era a alma fazendo espaço para o que realmente importa. Você está no início de uma das jornadas mais exigentes e mais necessárias que um ser humano pode fazer. E o simples fato de estar aqui, ouvindo isso até este ponto, já diz algo sobre onde você está no seu próprio processo. Na próxima parte, vamos entrar nas eliminações que chegam depois. As que mexem com sua relação com o tempo, com a crença que você tem sobre o que merece e com aquela voz interna que nunca parou de falar, mas que você passou anos aprendendo a ignorar. Porque mudar de nível não é uma decisão que se toma uma vez. É uma série de mortes pequenas, e cada uma delas abre espaço para algo que ainda não tem nome, mas que quando chega, você vai reconhecer. Porque sempre soube que existia. Só ainda não tinha coragem de acreditar que era para você. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo tocou algo real em você. Deixa o like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda muito mais do que parece. E me conta nos comentários, qual das 5 coisas que falamos até agora você está sentindo mais forte na sua vida agora? Qual delas você reconheceu sem precisar pensar muito? Escreve aqui embaixo. Este é um espaço sem julgamento. E sua resposta pode ser exatamente o que alguém que está lendo os comentários precisava ler hoje. Tem um tipo de cansaço que o sono não resolve. Você deita, fecha os olhos, passa 8 horas na cama e acorda com a mesma sensação de peso que tinha quando deitou. Não é falta de descanso, é falta de alinhamento. É o custo silencioso de continuar sendo quem você não é, dia após dia, em situações que exigem de você uma performance que consome mais energia do que qualquer trabalho físico jamais consumiria. Jung descreveu esse estado com uma precisão que incomoda. Quando o ser humano vive em contradição com sua natureza mais profunda, o psiquismo adoece. Não metaforicamente, literalmente. O corpo registra o que a mente recusa a admitir. E o cansaço que não passa, a irritação sem causa aparente, a sensação constante de que algo está fundamentalmente fora do lugar, tudo isso é linguagem. É o ser interior tentando comunicar algo que o ser exterior ainda está se recusando a ouvir. Nas 5 primeiras eliminações, falamos sobre a máscara que você usou para agradar, as relações que existiam apenas na superfície, a narrativa de vítima que protegia sem liberar, os medos herdados que você confundia com sua própria natureza, e as metas que eram de outra pessoa disfarçadas de sonho seu. Agora chegamos ao território mais íntimo. As eliminações que mexem com a forma como você se relaciona com o tempo, com o que acredita merecer e com a voz mais honesta que existe dentro de você, aquela que você passou anos aprendendo a silenciar. A 6ª coisa que sua alma elimina é a relação distorcida com o tempo que te mantinha preso em 2 lugares que não existem, o passado e o futuro. 2 endereços onde a mente humana passa a maior parte da vida, enquanto a única realidade que existe, o presente, fica vazia, não habitada, atravessada às pressas como um corredor entre 2 destinos mais importantes. Jung observou que o ser humano usa o tempo como mecanismo de defesa. O passado serve para explicar o sofrimento atual sem ter que examiná-lo de verdade. Sou assim por causa do que vivi. É uma frase que, quando cristalizada, para de ser explicação e vira prisão. O futuro serve como adiamento. Vou ser feliz quando? Vou me permitir descansar depois que? Vou me cuidar assim que as coisas se resolverem. E enquanto essa negociação com o tempo imaginário acontece, a vida real passa pelo lado de fora da janela. Mas há algo ainda mais sutil que Jung identificou. A relação distorcida com o tempo não é apenas um hábito mental.
É uma estratégia de sobrevivência emocional. Ficar no passado ou no futuro é uma forma de não ter que habitar o presente, porque o presente é o único lugar onde a mudança real precisa acontecer. E mudar de verdade assusta. Pense em como é fisicamente diferente estar presente de verdade. Não a presença performática que as redes sociais vendem como mindfulness. A presença real, aquela que envolve sentir sem anestesia o que está sendo sentido agora. Deixar que a emoção complete seu ciclo, em vez de desviá-la para uma ruminação sobre ontem ou uma preocupação sobre amanhã. Isso é radicalmente diferente de como a maioria das pessoas vive. E é radicalmente mais exigente. Quando a alma decide mudar de nível, ela começa a tornar o presente inescapável. Você tenta fugir para a ruminação do passado e algo te traz de volta. Tenta se perder nos planos do futuro e uma sensação visceral te ancora no agora. Como se o seu ser interior tivesse ficado cansado de esperar que você visitasse o único lugar onde ele realmente vive. E nesse retorno forçado ao presente, coisas que você evitava sentir começam a aparecer. Tristezas antigas que nunca foram completamente choradas. Raivas que foram engolidas porque não era o momento, porque não era o lugar, porque ia magoar alguém, porque você precisava parecer forte. Medos que ficaram suspensos enquanto você estava ocupado demais para senti-los. Jung chamava esse processo de confronto com o inconsciente e dizia que não é possível mudar de nível psíquico sem atravessá-lo. Não como punição, como necessidade, porque é no fundo do poço que está o que você precisa encontrar, não no topo da escada que você está tentando subir sem olhar para baixo. A eliminação da relação distorcida com o tempo é, na prática, o início da capacidade de suportar o que é real. E suportar o que é real, sem distorcer, sem minimizar, sem escapar, é o fundamento de tudo que vem depois. Tem uma imagem que ajuda a entender esse processo. Imagine uma lagoa. Na superfície, calma, reflexo perfeito do céu, mas no fundo, sedimento. Camadas de lodo que ficaram lá por anos, décadas, sem ser tocadas. Enquanto nada perturba a superfície, tudo parece limpo. Mas quando você começa a se mover de verdade, quando a alma começa sua reorganização, o sedimento sobe, a água fica turva. E quem olha de fora pode achar que você piorou, que está mais confuso, mais instável, mais agitado do que antes. Mas não é piora, é limpeza. É o necessário antes do claro. A sétima coisa que sua alma elimina, e talvez a mais silenciosa de todas, é a crença de que você não merece o que deseja de verdade. Essa é a eliminação que mais encontra resistência, porque a crença de não merecimento raramente aparece com esse nome. Raramente alguém acorda e pensa conscientemente, não mereço ser feliz. Ela aparece disfarçada, em formas que parecem virtude, humildade, realismo. Aparece como o hábito de colocar as necessidades dos outros sempre à frente das próprias, não por generosidade genuína, mas por uma equação inconsciente que diz que seu valor depende do quanto você se apaga. Aparece como a tendência de auto-sabotar no momento em que as coisas estão realmente indo bem, como se uma parte de você não suportasse o peso de merecer algo bom de forma contínua. Aparece como o impulso de minimizar conquistas, de desviar elogios, de sempre encontrar um mas quando algo positivo acontece. Jung entendia que essas crenças não surgem do nada. Elas têm origem em experiências muito específicas, geralmente da infância, geralmente ligadas às primeiras relações de amor e aprovação. Uma criança que aprendeu que o amor é condicional, que ela só é digna de atenção quando performa de determinada forma, quando não dá trabalho, quando esconde determinadas emoções, vai internalizar uma equação muito clara. Existir plenamente é arriscado. Só é seguro quando você está sendo o que os outros precisam que você seja. Essa equação fica enterrada. Fica no que Jung chamava de sombra, o repositório do que foi reprimido, negado, considerado inaceitável para a sobrevivência dentro do sistema familiar e social em que você cresceu. E continua operando décadas depois, em silêncio, sabotando relacionamentos, carreiras, projetos, saúde, desde um nível que a mente racional nunca consegue alcançar apenas com força de vontade. Quando a alma decide mudar de nível, essa crença começa a ser examinada. Não de forma gentil,
necessariamente. Às vezes a vida cria situações que a espelham de forma tão direta que não tem como não ver. Uma oportunidade que chega e você encontra 1000 razões para não ser o momento. Um relacionamento saudável que te assusta justamente porque não tem drama familiar que reconhece. Uma versão melhor de você que começa a se mostrar e que você tenta diminuir porque não sabe como habitar um espaço maior sem sentir que está exagerando. A eliminação dessa crença não é uma decisão que se toma uma vez. É uma prática. É uma série de momentos em que você escolhe, conscientemente contra o impulso automático, receber o que está sendo oferecido. Permitir o bom sem imediatamente buscar o que está errado com ele. Ocupar o espaço que é legítimo seu, sem se desculpar pela sua própria presença. Jung usava o conceito de individuação para descrever esse processo, o caminho em direção à integração do ser completo, com suas contradições, suas luzes, suas sombras, seus dons e suas feridas. E dizia que a individuação não é um destino, é uma direção. É a decisão de parar de viver como fragmento e começar a existir como inteiro. Chegamos ao núcleo mais denso de tudo que foi dito até aqui, e este é o momento de ir além do que o vídeo consegue alcançar sozinho. Se o que você está ouvindo está tocando camadas que você ainda não sabe como nomear, se você sente que está no meio de uma dessas eliminações e precisa de um mapa mais detalhado para atravessar esse processo, os guias em PDF que preparei sobre a psicologia de Jung foram feitos exatamente para esse momento. Não é teoria, é ferramenta. Material para trabalhar o processo por dentro, no seu tempo, no seu ritmo. O link está fixado nos comentários e na descrição. Vale muito a pena. Mas voltemos à 7ª eliminação, porque ela tem uma camada que poucos falam. Não basta identificar a crença de não merecimento, não basta nomeá-la, compreender sua origem, até sentir compaixão por como ela se formou. Tem um passo que é anterior a tudo isso e que Jung identificou como fundamental. Você precisa estar disposto a sentir o luto que vem com a eliminação. Porque abandonar uma crença que existia há décadas, mesmo uma crença limitante, mesmo uma que te machucou, é uma perda. É dizer adeus a uma forma de organizar o mundo que te deu uma espécie de segurança, por mais distorcida que fosse. E toda perda pede luto. Toda despedida tem um peso que precisa ser sentido, não ignorado. O erro mais comum que as pessoas cometem quando chegam a esse ponto é tentar pular o luto pela sua versão anterior. Querem ir direto da consciência para a transformação, como se entender fosse suficiente para mudar. Mas o psiquismo humano não funciona assim. A mudança real passa pelo corpo, passa pela emoção, passa por sentar com o que é difícil sem tentar resolver imediatamente. Tem uma cena que ilustra bem isso. Imagine que você passou 20 anos carregando uma mochila pesada, tantos anos que você esqueceu que está carregando. A postura se adaptou ao peso. Os músculos se moldaram ao esforço contínuo, e então alguém te ajuda a tirar a mochila. O que você espera sentir é alívio imediato. Mas o que muitas pessoas sentem primeiro é desorientação. Os músculos que estavam acostumados a compensar o peso ficam sem função. O corpo não sabe como se mover sem o peso que era familiar. É assim com as crenças de não merecimento. Quando começam a ser eliminadas, o espaço que fica pode parecer assustador antes de parecer libertador, e a alma sabe disso. Por isso o processo não é rápido. Por isso a mudança de nível acontece em camadas, não em um único salto. E aqui está algo que Jung insistia e que raramente é dito com clareza suficiente. Você não precisa estar completamente curado para começar a viver diferente. Você não precisa ter resolvido todas as suas sombras para dar o próximo passo. A individuação acontece no movimento, não na perfeição prévia ao movimento. Você vai se tornando enquanto caminha. Não se torna primeiro para depois caminhar. Isso muda tudo, porque tira da transformação o peso da completude como pré-requisito. Você pode estar no meio do processo, ainda confuso, ainda com partes não integradas, ainda sentindo o sedimento sujo da lagoa, e ainda assim ser capaz de agir, de escolher diferente, de dar passos na direção que a alma está apontando, mesmo sem ter clareza total de onde esse caminho termina. Porque ele não termina. A mudança de nível não é um ponto de chegada, é uma expansão contínua da capacidade de ser você mesmo, com mais inteireza,
mais honestidade, mais coragem. E cada eliminação que a alma faz abre espaço para uma versão sua, que é ao mesmo tempo mais vulnerável e mais poderosa do que qualquer versão anterior. Mais vulnerável porque você parou de se proteger com a armadura das máscaras, das crenças limitantes, das narrativas que explicavam tudo sem revelar nada. Mais poderosa porque o que fica depois das eliminações é só o que é genuinamente seu. E o que é genuinamente seu tem uma força que nenhuma performance consegue imitar. Há algo que acontece quando uma pessoa chega a esse ponto do processo que Jung descreveu com uma palavra simples: reconhecimento. Não de algo novo, de algo antigo. Como se, ao limpar todas as camadas depositadas sobre a verdade do ser, você encontrasse algo que sempre esteve lá. Algo que parte de você sempre soube, mas que estava enterrado sob tanta coisa que parecia impossível de acessar. Esse reconhecimento não é eufórico. Não é aquele momento cinematográfico de revelação com música dramática ao fundo. É mais silencioso do que isso. É mais sólido. É a sensação de que finalmente você está pisando em chão verdadeiro. Não no chão que construiu para agradar ou para sobreviver, mas no chão que é sua natureza mais essencial. E quando você pisa nesse chão, algo muda na forma como você se move pelo mundo. Não porque você tenha mais respostas, mas porque você se tornou mais honesto sobre as perguntas. Mais disposto a viver com a incerteza real do que com as certezas falsas que te davam a ilusão de controle. Jung entendia que essa honestidade, essa disposição de habitar as perguntas sem pressa de resolvê-las, é o sinal mais claro de que o processo de mudança de nível está acontecendo de verdade. Não o fim do sofrimento, não a ausência de dúvida, mas a capacidade crescente de suportar ambos sem precisar fugir ou fingir. E é exatamente essa capacidade que prepara o terreno para o que vem na sequência. Para a última camada desse processo, a que integra tudo que foi eliminado e aponta para o que está sendo construído no espaço que ficou vazio. Para a forma como a alma não apenas remove o que não serve mais, mas começa a criar ativamente a vida que sempre foi a sua. Isso é o que vem a seguir, e é a parte mais rara de toda essa conversa. Porque é muito mais fácil falar sobre o que deve ser eliminado do que sobre o que emerge depois. Sobre como a vida se reorganiza quando você para de resistir ao processo. Sobre o que Jung chamava de o eu que se torna, não o eu que se constrói com esforço e performance, mas o eu que se revela quando o esforço de ser outro finalmente cessa. Esse é o território da próxima e última parte, e ele vai exigir que você traga consigo tudo que foi sentido até aqui. Se você chegou até aqui sem pular nada, já é diferente de quem começou esse vídeo. Deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar existindo. Se inscreve se ainda não está inscrito. E me conta nos comentários qual das eliminações que conversamos hoje você sente que sua alma já começou a fazer na sua vida? Algo curioso acontece quando uma pessoa atravessa eliminações reais, não as superficiais. Não a mudança de hábito que dura 3 semanas, não a resolução de ano novo que some em fevereiro, não o retiro espiritual que parece transformador no momento e dissolve na primeira segunda-feira de volta à rotina. As eliminações profundas, as que a alma conduz com uma precisão que a mente consciente nunca conseguiria planejar. O que acontece é silêncio. Não o silêncio vazio do entorpecimento, esse você já conhece, é o silêncio que vem depois de anestesiar o que dói. É um silêncio diferente, mais denso, mais habitado, como o silêncio que existe dentro de uma catedral vazia às 3 da manhã, onde o espaço em si parece ter peso, presença, uma qualidade quase tangível de algo que está prestes a se revelar. Jung estudou esse silêncio, chamava de o momento entre mortes, o intervalo entre a dissolução do eu antigo e a emergência do eu que está se tornando. E dizia que a maioria das pessoas não consegue suportar esse intervalo, corre para preenchê-lo, com nova identidade, novo relacionamento, novo projeto, novo sistema de crenças que promete a mesma coisa de sempre, em embalagem diferente. Qualquer coisa para não ter que ficar no vazio, que é, na verdade, o lugar mais fértil que existe. Porque é no vazio, nesse espaço que ficou depois das eliminações, que a 7ª coisa começa a se revelar. E essa não é uma eliminação apenas.
é uma revelação. É o que emerge quando você finalmente parou de resistir ao processo que a alma estava conduzindo desde o início. Mas antes de chegar lá, precisamos falar sobre algo que as 6 eliminações anteriores não disseram diretamente. Precisamos falar sobre o preço. Mudar de nível tem um preço real. Não é metáfora motivacional. É economia psíquica concreta. Cada eliminação que a alma faz cria um vácuo temporário, um espaço onde o antigo já foi, mas o novo ainda não chegou. E esse espaço cobra. Cobra em forma de solidão, porque as pessoas que faziam sentido na versão anterior de você começam a fazer menos. Cobra em forma de confusão, porque as certezas que organizavam sua vida perdem substância. Cobra em forma de um cansaço específico, não o cansaço de fazer demais, mas o cansaço de estar se tornando, que é infinitamente mais exigente. Jung não romantizava esse processo. Não o vendia como algo que acontece de forma elegante, com insights iluminados chegando em sequência lógica. Descrevia a individuação, esse caminho em direção ao ser completo, como algo que muitas vezes parece loucura por dentro, como um barco no meio do oceano sem GPS, sem bússola visível, sem costa à vista, em nenhuma direção. E dizia que a única forma de atravessar é continuar movendo, não porque existe certeza do destino, mas porque parar no meio do oceano é mais perigoso do que chegar à margem errada. Essa imagem é importante, porque muitas pessoas que estão no meio de uma mudança de nível real interpretam a desorientação como sinal de que erraram o caminho, como evidência de que deveriam ter ficado onde estavam. E então recuam, voltam para a máscara, voltam para as relações que sufocavam, voltam para as metas que não eram suas, não porque era o que queriam, mas porque a desorientação do processo assustou mais do que a prisão conhecida. A alma sabe disso. E é por isso que a 7ª eliminação, a última, é a mais radical de todas, porque ela não elimina algo externo. Elimina a ilusão de que você precisa de certeza para se mover. A 7ª coisa que sua alma elimina é a necessidade de saber como vai terminar antes de começar. Essa é a raiz de quase toda a paralisia humana. A exigência inconsciente de garantia prévia, de prova antes do salto, de mapa completo antes do primeiro passo. E ela se disfarça de tantas formas que é difícil reconhecê-la. Se disfarça de planejamento excessivo, de pesquisa interminável que nunca chega à ação, de ainda não estou pronto, que se renova a cada vez que o prazo se aproxima, de perguntas que parecem prudência, mas são, na raiz, recusa de arriscar. Jung entendia que a psique humana tem uma aversão profunda ao desconhecido, não porque o desconhecido seja necessariamente perigoso, mas porque o ego, essa estrutura que organiza nossa identidade consciente, só consegue existir em território que reconhece. O novo, o ainda não formado, o que ainda não tem nome, tudo isso representa uma ameaça ao ego, porque o ego não sabe como performar dentro do que ainda não existe. E então, o ego cria histórias sobre por que esse não é o momento, sobre os riscos que existem, sobre o que poderia dar errado, sobre quem você decepcionaria se mudasse, sobre o quanto você poderia perder se esse caminho não levar aonde imagina. Essas histórias parecem proteção, parecem sabedoria, mas são, na sua raiz, o medo do ego de perder o controle sobre uma narrativa que ele passou anos construindo com muito esforço. Quando a alma decide mudar de nível de verdade, ela começa a tornar essas histórias transparentes. Você ainda as ouve. O monólogo interno que lista todos os motivos para não se mover ainda está lá. Mas começa a ver através dele. Começa a reconhecer o padrão. Começa a perceber que a voz que diz não é o momento é a mesma voz que disse isso há 3 anos, há 5 anos, há uma década. E que se você tivesse ouvido ela todas as vezes, estaria exatamente onde estava quando ela falou pela primeira vez. Essa percepção não elimina o medo. Jung era muito claro sobre isso. O objetivo da individuação não é a ausência de medo, é a capacidade de se mover com ele, de reconhecê-lo como parte da jornada, sem deixar que ele seja o piloto. De ouvir o que o medo está dizendo, porque às vezes ele tem informação válida, sem deixar que ele tome a decisão. E aqui está o que emerge no espaço que as eliminações criaram. O que começa a aparecer quando a máscara racha, quando as relações de superfície se afastam,
Quando a narrativa de vítima perde força, quando os medos herdados são reconhecidos como alheios, quando as metas falsas são abandonadas, quando a relação distorcida com o tempo se dissolve, quando a crença de não merecimento começa a ser desafiada e quando a necessidade de certeza prévia finalmente cede. O que aparece é algo que Jung chamava de o si mesmo, não o self construído, não a persona, não o ego, o si mesmo, essa instância mais profunda e mais ampla que contém tanto o consciente quanto o inconsciente, tanto a luz quanto a sombra, tanto o que você mostrou ao mundo quanto o que escondeu com tanto cuidado. O si mesmo não é perfeição, não é uma versão idealizada de você sem falhas, sem feridas, sem contradições. É exatamente o oposto, é a integração real de tudo o que você é, inclusive as partes que você jurou que nunca ia aceitar, inclusive a raiva que parecia feia demais para ser reconhecida, inclusive a vulnerabilidade que parecia perigosa demais para ser exposta, inclusive os desejos que pareciam incompatíveis com a pessoa que você tentava ser. Quando o si mesmo começa a emergir, tem uma qualidade muito específica que é difícil de descrever, mas impossível de confundir quando você sente. É uma sensação de estar em casa dentro de si mesmo. Não paz perfeita, não a ausência de conflito ou dificuldade, mas uma espécie de base sólida que permanece estável mesmo quando as circunstâncias externas são instáveis. Uma ancoragem interior que não depende de validação externa para existir. Jung descrevia isso como o paradoxo central da individuação. Quanto mais completamente você se torna quem realmente é, menos precisa provar isso a alguém. A necessidade de aprovação, que era tão intensa quando você vivia através da persona, diminui organicamente. Não porque você se tornou indiferente às pessoas, mas porque sua fonte de valor deixou de ser externa. Pense em quanto de energia você gasta atualmente gerenciando a percepção que os outros têm de você. Quanto esforço vai para construir e manter uma imagem? Quanto tempo é consumido em antecipar reações, em calibrar o que você diz e como diz, em monitorar o ambiente social para ajustar sua presença de acordo com o que parece mais seguro? Agora imagine o que acontece com toda essa energia quando ela para de ser gasta nessa gestão, quando você não precisa mais monitorar constantemente o reflexo que os outros fazem de você, porque você tem uma relação direta com a sua própria verdade. Essa energia não some, ela fica disponível para criar, para construir, para investir no que genuinamente importa, para a presença real nas relações em vez de performance constante. Isso é o que a mudança de nível libera. Não necessariamente mais dinheiro, mais status, mais sucesso nos termos que a cultura define, mas uma qualidade radicalmente diferente de existência. Uma vida que é efetivamente sua, não uma versão executada para aprovação, não um roteiro escrito por expectativas alheias, mas algo construído desde dentro, desde o que é genuinamente verdadeiro no seu ser. E aqui está o que Jung dizia sobre esse ponto, e que precisa ser dito com toda a clareza possível. Esse processo não é linear. Não tem uma sequência ordenada, onde você trabalha a eliminação 1, depois a 2, depois a 3, e ao final emerge transformado em um ser mais iluminado. A alma não opera com lógica cartesiana, opera em espiral. Você vai voltar ao mesmo material várias vezes, em profundidades diferentes. Vai achar que já trabalhou determinada sombra, e ela vai aparecer de novo, em nova roupagem, em nova situação, pedindo mais atenção. Isso não é fracasso. É o processo se aprofundando. E a espiral descendo para uma camada mais real do que a anterior. E cada volta da espiral, por mais que pareça um retorno ao mesmo lugar, é na verdade um encontro com o mesmo material em nível diferente de consciência. A marca de que o processo está acontecendo de verdade não é que os problemas acabaram, é que a sua relação com os problemas mudou. É que você consegue observar um padrão antigo sem ser completamente capturado por ele. É que você tem um segundo de distância, às vezes apenas um segundo, entre o gatilho e a reação automática. E nesse segundo está tudo, porque nesse segundo existe escolha. Jung chamava esse segundo de o espaço da consciência e dizia que toda a psicologia profunda, todo o trabalho de autoconhecimento,
todo o processo de individuação existe para ampliar esse segundo, para tornar o espaço entre estímulo e resposta cada vez maior. Para que você viva cada vez menos no piloto automático e cada vez mais como um ser que efetivamente escolhe, não a partir do medo, não a partir do condicionamento herdado, não a partir da persona construída para sobreviver, mas a partir do que é genuinamente, inegavelmente, irrevogavelmente seu. Tem algo que acontece nas pessoas que chegam a esse ponto que é visível de fora. Não é que elas se tornaram mais felizes no sentido superficial da palavra. Não é que a vida ficou sem dificuldade ou que os problemas desapareceram. É que há uma qualidade diferente na forma como elas habitam o espaço, uma presença mais real, uma autenticidade que você sente antes mesmo de ouvir o que dizem, uma congruência entre o que está dentro e o que é expresso fora que é raro o suficiente para ser imediatamente perceptível. Essa é a pessoa que a alma está tentando revelar em você. Não uma versão melhorada do que você já é, uma versão mais real, mais inteira, mais corajosamente ela mesma do que qualquer versão anterior. E o caminho até ela passa exatamente pelo que você tem estado atravessando, pelas eliminações que doem, pelo silêncio que assusta, pela desorientação do intervalo entre o que foi e o que ainda está se formando, pelo preço real que a transformação cobra antes de entregar o que promete. Jung dizia que a alma tem sua própria sabedoria, uma inteligência que opera em nível mais profundo do que a mente racional consegue acessar. E que quando ela decide que chegou a hora de mudar de nível, ela vai conduzir esse processo com ou sem a cooperação da mente consciente. A diferença é que, com cooperação, com disposição de examinar, de sentir, de largar o que precisa ser largado, o processo acontece com mais inteireza e menos destruição desnecessária. Sem cooperação, o processo ainda acontece, mas acontece pela força, pela crise que não pode mais ser ignorada, pela doença que obriga a parar, pelo colapso que destrói o que não foi transformado voluntariamente. A alma é paciente, mas não espera para sempre. E se você chegou até aqui, se você atravessou tudo o que foi dito nesse vídeo sem desviar, sem minimizar, sem a pressa de chegar a alguma conclusão mais confortável, é porque algo em você já sabe que o tempo de esperar passou, já sabe que as eliminações que a alma está fazendo não são punição, não são sinal de que algo está errado. São o trabalho mais honesto e mais corajoso que um ser humano pode fazer. O trabalho de se tornar real, não perfeito, não resolvido, não chegado, real. E a vida real, a que é efetivamente sua, construída desde dentro, vivida desde o que você genuinamente é, essa vida começa exatamente onde você está agora. Não quando você terminar de se curar. Não quando você finalmente entender tudo. Não quando as condições externas forem favoráveis o suficiente. Agora, com o que você tem, com quem você está se tornando, com o espaço que as eliminações criaram dentro de você. Esse espaço que parece vazio, mas está, na verdade, cheio do que ainda não chegou, mas que está a caminho. Jung encerrava muitos dos seus trabalhos com uma ideia que parece simples, mas carrega um peso imenso. Dizia que o maior ato de coragem que um ser humano pode praticar é simplesmente ser quem é, não quem deveria ser, não quem os outros precisam que seja, não quem o medo construiu para sobreviver, quem é. E que quando você finalmente faz isso, quando você para de gastar energia sendo outra coisa que não você mesmo, a vida começa a se organizar em torno do que é real, em vez de em torno do que é performado. Essa é a promessa do processo. Não fácil, não rápida, mas real. E o que é real, permanece. Se você chegou até o final desse vídeo, quero que saiba, isso não é pouca coisa. A maioria das pessoas não aguenta ficar com o desconforto de um conteúdo como esse até o fim. Você ficou. E isso já diz muito sobre onde você está no seu processo. Agora me faz um favor importante. Deixa o like nesse vídeo. Esse gesto simples faz esse conteúdo chegar em mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso. Pessoas que estão no meio de suas próprias eliminações, sem saber que o que estão atravessando tem nome, tem forma, tem um destino. Nos comentários quero te fazer uma pergunta direta. Das 7 eliminações que conversamos, qual delas você sente que sua alma já completou e qual ainda está no meio do processo? Escreve aqui embaixo.
Não precisa ser longo, pode ser uma palavra, mas escreve, porque esse espaço foi feito para isso. E se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Toda semana tem um mergulho novo nesses territórios que a maioria das pessoas evita, mas que são exatamente onde as transformações reais acontecem. Uma última coisa antes de você ir. Se esse conteúdo tocou algo em você e você quer ir além do que um vídeo consegue alcançar, os guias em PDF que preparei sobre a psicologia profunda de Jung estão disponíveis no comentário fixado e na descrição. São ferramentas para trabalhar esse processo por dentro. Não teoria, não motivação, mas mapa real para quem está atravessando uma mudança de nível de verdade. Vale muito a pena dar uma olhada. Até o próximo mergulho. E lembra, o que é real, permanece.